Olá, eu sou o Felipe Sopi, esse é mais um Drops de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre a linguagem jovem paulistana. A gente não, quem vai falar é minha convidada especial que tem muito mais experiência nisso que eu. Antes de começar, vou pedir para vocês darem like no vídeo, comentarem e se inscreverem no canal. Ela é jovem, assim como eu. Pesquisa a juventude e trabalha a juventude. A Ana Carolina fez um vídeo pra gente muito legal sobre a linguagem do jovem da capital paulista e sua relação com as outras linguagens. Bora ver o vídeo? Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre como as pessoas se comunicam em diferentes contextos. Certo? Então eu tô desenrolando aqui uma ideia com o meu truta, tá ligado? Nós precisamos falar aí das fitas que nós vamos fazer aqui na quebrada. A gente vai precisar trocar uma ideia com esse assunto com outras pessoas também, com os outros camaradas. Vou pedir pro pessoal colar aqui na minha goma pra nós desenrolar essa fita, certo? E aí quando a gente vai falar sobre linguagens ou sobre gírias, nós estamos falando de o lugar o nosso lugar de fala. Então, quando eu falo gíria, quando eu domino essa linguagem, eu falo de um determinado lugar. Quando eu não admito que essas gírias sejam colocadas dentro da minha conversa, eu estou falando de um outro determinado lugar. E o que isso demarca, né? Isso demarca justamente a diferenciação social da linguagem. O quanto a nossa linguagem pode ser excludente em determinados contextos, ou quanto ela pode incluir quando a gente está falando com pessoas que se comunicam muito bem através da gíria. Então, certo, se eu chegar para os meus truta aqui do meu bairro, tá ligado? E falar umas palavras tudo difíceis, será que eles vão entender do que a gente está falando? Então, a gíria ela pode ser usada em diversos contextos. Mas isso não exclui também o uso da linguagem formal em tantos outros contextos. Então é por isso que é tão importante quando a gente conhece as gírias e sabe que elas não vão excluir sujeitos das dinâmicas sociais e nem de uma conversa, e quando a gente sabe usar a linguagem formal de maneira adequada nos lugares adequados. Ah, então é isso, é certo, né, truta? Então, se eu falar com meus conhecidos, com os meus chegados, tá ligado? Eu posso falar de um jeito, mas se eu estiver num ambiente onde exige uma linguagem mais formal, eu vou também precisar dominar a linguagem culta, a norma culta da língua. Isso não é problema para ninguém. Nem falar em gíria, certo? E nem falar de uma maneira mais formal. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui nesse vídeo hoje é que as gírias, elas não podem ser, apesar de elas serem marcadores sociais, elas não podem ser definidores de lugares das pessoas. As pessoas podem desenrolar uma ideia, tá ligado? As pessoas podem desenrolar uma ideia na gíria, e é nós, tudo certo. E a mesma pessoa pode falar de uma maneira formal, dominando o uso da norma culta da nossa língua portuguesa. O que não pode acontecer é a exclusão das pessoas que falam gíria por conta de uma linguagem elitista. E aí, Felipe, você? O que você tem para desenrolar desse assunto? Passo a palavra para você, truta. Obrigado, Ana. E o que a Ana traz é uma coisa muito interessante. São muitas coisas que ela traz. A primeira é que a nossa sociedade é formada por diferentes grupos que utilizam diferentes linguagens. Os jovens utilizam uma linguagem, os adultos outros, as crianças, as instituições do governo, as empresas utilizam outras linguagens. E a gente precisa, de fato, compreender que cada uma dessas linguagens apresenta uma relação do grupo com o mundo, a relação entre eles. As palavras que se utilizam não são simplesmente substitutos de outros termos do nosso vocabulário. Elas apresentam pra gente relações que são específicas. Trutas, manos, minas, joes não são substitutos para menino ou menina ou colega.
Elas indicam relações específicas que um sujeito tem com o outro. Indica, por exemplo, relações de gênero, mano, mina. Veja o quanto é rico a forma com que as pessoas se expressam nas particularidades do seu grupo. E é preciso que a gente respeite essas particularidades. E é preciso também, e esse é um outro ponto importante que a Ana toca, que é a língua na sua forma formal, exigida, de uma maneira elitista. O que é esse elitismo? É nada mais do que dizer o seguinte: eu domino a língua formal e, portanto, eu sou melhor que você em valor moral do que você que fala em gíria, que usa palavras que ninguém entende, que ninguém sabe. Mal sabe essa pessoa elitista que muita gente entende o que o grupo fala. Mas ela utiliza desse conhecimento com a maneira de se colocar como melhor que a outra. Isso está errado? Claro que está. É importante que os grupos dominem uma língua comum, a língua formal, para escrever uma carta, para mandar um e-mail, para conseguir um emprego. Claro que é. O que é ruim nesta história é que muitas vezes a gente desrespeita a linguagem do outro, menospreza, age com preconceito. Isso é triste, isso é ruim. E o interessante aqui também é pensar que, dominando todas essas linguagens, na medida do possível, eu transito em lugares completamente diferentes e eu posso conhecer mundos simbólicos completamente diferentes dos meus. E eu conhecer a linguagem do outro é como ir ao estrangeiro, aprender inglês, aprender russo, aprender coreano. É um outro mundo que se abre para mim. Evidentemente, a relação com este mundo tem que ser uma relação de respeito. E só através do respeito a gente pode criar um conhecimento justo, interessante, onde todo mundo partilha os seus conteúdos, as suas formas de ver o mundo, as suas relações sociais. Em uma sociedade desigual como a brasileira, muitas vezes o uso de palavras até incorretas, vistas como incorretas na norma culta, são maneiras de jogar para baixo outra pessoa, de menosprezar outra pessoa. Isso é ruim, isso não pode. A língua, ela é viva. Ela muda o tempo todo. A língua formal de hoje não era a mesma língua formal de antes, não. A gente mesmo aprendeu que o português vem do latim vulgar. Assim como as gírias de hoje não são as mesmas gírias de antes. Mas, olha só que legal, muitas gírias de antes continuam. Como família, que é uma gíria que ganhou força agora, que os jovens utilizam, que já era usado antigamente, lá em 1960, 1970. Indicando que por trás dessas gírias também, dessas linguagens, há uma tradição, uma forma tradicional específica de um grupo de ver o mundo, que se mantém, se transforma e muitas vezes se rompe. Como é o caso, por exemplo, de uma gíria usada para falar da cidade e outra que é usada hoje. No caso da periferia, que antes se utilizava pedaço. E hoje a gente fala quebrada. Por quê? Porque isso tem diferença. Um pedaço não é uma quebrada. Uma periferia não é uma quebrada. A periferia é o lugar onde as classes trabalhadoras se concentram. A quebrada é o meu lugar familiar dentro desta periferia. A minha quebrada não é um lugar desconhecido, é um lugar que eu conheço, que eu tenho não só sentimentos, mas eu conheço as regras e eu conheço as formas de estar nele, como agir ali. Indica a relação com a minha região de vida, com o meu espaço de vida. Olha só como é interessante, gente, aprender sociologia, antropologia, política, economia, através destas situações que a gente vive cotidianamente. Nas ciências sociais, o mundo, a realidade, é o nosso laboratório. E eu convido vocês
a continuar com a gente essa reflexão. Mais uma vez, eu sou o Felipe Sopi, esse é o Drops de Sociologia. Se gostou, dá like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E até a próxima.